Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nesta videoaula vamos estudar sobre Gideão, sobre a devastação de Israel pelos midianitas e a idolatria de Israel ao Deus Baal. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos iniciar essa aula lendo Juízes, capítulo 6, versículos 12 e versículo 13. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Israel era oprimido pelos midianitas, ajudado pelos amalequitas e outros povos do Oriente. Tudo que Israel plantava, eles roubavam. Até mesmo os animais. O povo de Israel eram obrigados a se esconderem em cavernas. Eles não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eram como gafanhotos, uma grande multidão que não se podia contar. Entravam em Israel e tudo destruía. Durante 7 anos, Deus permitiu que os midianitas atormentassem a Israel. Por consequência da desobediência, o povo de Israel se desviou para a religião dos cananeus. Por isso que tudo que eles plantavam, os midianitas devastavam. Embora sendo infiéis ao Deus de Israel, quando eles clamaram por ajuda, Deus enviou um profeta. Mesmo sabendo que o seu clamor não foi por amor ao Senhor, e sim por causa da sua opressão, dos desejos e da ambição. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa da pobreza que lhe sobreveio através dos midianitas. E Deus enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Gideão estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor sentou-se debaixo de uma árvore e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão, furioso, lhe respondeu com um tom de murmuração: se o Senhor é conosco, porque tudo isso está acontecendo. Onde estão
todas as maravilhas que nossos pais contaram. Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amados, Gideão não estava aceitando, porque tudo isso estava acontecendo em Israel, e até mesmo estava duvidando do amor e da bondade de Deus. Mas Israel estava debaixo de uma grande maldição, começando pela própria família de Gideão. Mas agora Deus vai preparar Gideão e enviá-lo como guerreiro para salvar Israel das mãos dos midianitas. E o Senhor falou para Gideão: vai com a força que você tem e liberta Israel. Mas Gideão falou para o Senhor: como posso libertar a Israel se faço parte de uma família humilde e ainda sou o menor de todos? Mas o Senhor lhe disse: eu estarei com você e você vencerá os midianitas como se fossem um só. A opressão de Israel, toda essa opressão que Israel estava passando, não foi pela quantidade numérica dos invasores, não. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do Oriente. Mas porque Israel se colocara como infiel ao Deus de seus pais. Eles fizeram um pacto com o Deus dos amorreus, o Deus Baal. E para o Senhor dar vitória aos filhos de Israel, foi necessário que Gideão destruísse o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corta o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. E Gideão destruiu o altar de Baal, que estava na casa de seu pai, e levantou um altar ainda maior para o Deus de Israel. E o Espírito do Senhor revestiu a Gideão como um guerreiro valente, que venceu a todos os seus inimigos, dando a vitória e a libertação aos filhos de Israel. Então, amados, essa é mais uma videoaula do nosso canal, onde nós podemos ver que Gideão e os filhos de Israel estavam passando toda aquela opressão, não pela quantidade numérica, mas pela desobediência. Os filhos de Israel deixaram de servir ao Deus de seus pais e passaram a servir aos deuses cananeus. E levantaram altar para o Deus Baal. Por isso toda a maldição sobreveio sobre os filhos de Israel. E Deus viu o sofrimento de Israel, enviou um profeta e enviou Gideão para organizar a situação de Israel. Gideão destruiu os altares de Baal, construiu um altar ainda maior para Deus, e agora a vitória veio para os filhos de Israel. Israel derrotou todos os seus inimigos e começou a prosperar. Amados, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o amém e compartilhe. Fica aí o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.